Mas eu estou muito feliz de estar aqui, é um prazerzão. Eu fiquei até feliz porque eu tenho 3 filhos e o Winston me faz me sentir bem porque ele tem uns 15, né? Ele tem uns... Porque hoje se tu tem um filho, o pessoal, que legal, você tem um filho. Aí se tem 2, já, pô, legal, um casal e tal. Aí se tem 3, já te olha assim, que isso, tu tá doida? Mas eu estou aqui, a minha esposa está aqui, como a Sara falou, eu lutei por essa mulher. Assim, enfrentei altos e baixos e poderes e principados. Isso tudo tem a ver com religião, né? Porque é filha de pastor e tal, aí tudo é mais complicado. E aqui eu sei que não é assim, porque se relaciona bem com muitas igrejas e tal, mas era um negócio complicado. Mas a minha esposa está ali, o nome dela é Mical. Cadê tu, Bemis? Ela estava aqui. Está lá se escondendo. E eu tenho 3 filhos. Um mais velho, o nome dele é Kairos. Ele tem 5 anos. Eu tenho uma menina, o nome dela é Petra. E o nosso terceiro filho, o nome dele é Zion. E estou abrindo uma escola para quem tem filhos com nomes estranhos. Não, a gente acabou de viver um momento super intenso. O meu filho, o Zion, ele é prematuro e ele está com 5 meses, mas o desenvolvimento de 2 meses, né? Decidiu sair mais cedo e a gente viveu uma aventura super intensa. A minha vida mudou radicalmente depois da experiência que a gente teve, em que Deus se mostrou um pouco maior para a gente nesse tempo. E foi muito bom. E quero só compartilhar algumas coisas com vocês, porque essa experiência também ela me ensinou um pouco mais sobre viver, né? E é isso que o Winston falou que vocês estão estudando aqui, que é bom, né? Ir para a igreja para falar sobre como é que tem que viver e tal. Isso é interessante. Mas como eu encaro e como eu leio a Bíblia como guia principal, então saber viver é diretamente ligado a isso, é inegociável esse fato aí. E antes de eu entrar aqui, eu queria só falar sobre um pouco como eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia como se eu estivesse entrando numa biblioteca, e não uma biblioteca de direito, né, que só tem código civil. Não leio a Bíblia assim como... o que diz aqui? Está dizendo isso, viu, irmão? Você está errado, irmão. Está em pecado, porque aqui a Bíblia diz, porque é assim que geralmente os crentes leem a Bíblia, não é não? É verdade? Quando o pastor aqui falar assim, amém, é porque é código para dizer, não é verdade? Aí a igreja responde, amém, tipo assim, é verdade. Amém? Olha aí. Então a Bíblia eu acho interessante quando ela é lida assim, né? Como uma biblioteca, é uma obra literária também. E o nosso vínculo, quando a gente sabe viver, quando a gente aprende a viver, a gente descobre em Deus a revelação dele através de sua palavra. E não tem nada mais poderoso do que a Bíblia. Não é um livro, né? Você está interagindo com vários textos escritos por vários homens e mulheres e em tempos diferentes da história. E esses textos eles conversam um com o outro. Então é muito rico. E quando a gente transforma a Bíblia num livro só, o que a Bíblia diz sobre pastor é errado, é pecado, onde é que diz? Aí a gente diminui, ela se torna um livro tão simples, tão simplista, tão fraco. Mas para saber viver e ver uma vida que é verdadeiramente viva, é inegociável encarar a Bíblia desse jeito. Ela precisa se tornar um pouco mais intensa, um pouco maior, né? Então, saber viver, para mim, também tem a ver com isso. E quando eu leio a Bíblia, eu entendo que ela precisa ser lida com 3 filtros. Um é esse filtro mais científico, né, que é importante perguntar por que está dizendo isso, qual é o contexto histórico, cultural. Eu sei que o Winston ele tem a Bíblia num lugar muito importante, então ele provavelmente fala muito sobre isso. Mas é importante fazer essas perguntas difíceis, se tem lógica no que está sendo falado, mas também é importante ver a Bíblia como
de uma forma artística. Entender que é uma obra literária e não só um livro que fala sobre coisas literais. E a terceira forma de abordar e entender a palavra de Deus é com um coração humilde. Então vamos lá, quais são as três coisas? A primeira coisa é tratar a Bíblia como com uma abordagem científica. A segunda, artística, literária, né? E a terceira, com um coração humilde. Legal, R$5 para quem respondeu que está aqui na frente. Depois eu passo para você. Então, quando a gente está lendo a Bíblia assim, a gente estamos entrando dentro de uma mesma biblioteca. E a Bíblia ela tem um arco, ela conta uma história só. Ela começa aqui e tem um arco nessa história. Ela é cheia de historinhas dentro dela. Mas cada história reflete uma história maior, que chama de metanarrativa, uma coisa que está por trás aqui. E a gente entender a vida, a Bíblia se torna parte da nossa vida, quando a gente encontra a nossa história dentro dessa história. Fez sentido isso aí? Vou dizer de novo. A Bíblia faz sentido para ti e a tua caminhada com Deus começa a fazer sentido quando você encontra a tua história dentro dessa história. Aí ela se torna um livro interessante para ler. Então, quando você começa lá no jardim, fala da tua história, que começou lá no jardim. Quando entra num momento de crise e de pecado, fala da tua história e o pecado que tem a ver com a tua história. Então, começa a citar os personagens bíblicos e tal. Aquilo ali tem a ver contigo. Se você segue, caminha com Jesus, é um seguidor de Jesus de verdade, a história de Abraão ela faz parte da tua história. A história de Sara faz parte da tua história. Estamos juntos na mesma página aqui? Quem já dormiu no escurinho do cinema? Não? Ok. Então, se você é um seguidor do Jesus, o Jesus de Nazaré, que é diferente do Jesus da história em quadrinhos, que é louro, de olho azul e tal, e sempre está com uma toalha bem arrumada assim, não é desse Jesus que estou falando. Estou falando de Jesus lá do Oriente Médio, daquela região ali da Palestina, bem complicada. Quando a gente é seguidor dele, a nossa história se conecta com a dele. A gente vai aprendendo a ler o nosso dia a dia e encontrar essa ressonância ali. E hoje eu vou conversar, vou falar um pouco sobre uma história que tem dentro da Bíblia, que é numa fase em que a humanidade ela recebe um chamado de Deus. Então, tem algumas formas assim. Quando eu olho para a Bíblia, tem várias histórias e vários movimentos dentro da história. Tem um movimento que é a criação, que lá no princípio criou Deus, os céus e a terra e tal, e fala sobre criação. Depois da criação entra um momento que é uma crise, que antes a gente estava lá, estava tudo lindo, maravilhoso, e aí nós entramos numa crise e surge o pecado e toda aquela história sobre pecado. E aí depois desse movimento, surge um movimento que eu chamo de chamado, que a gente estava dentro da crise, e aí o Criador foi lá e disse, não, peraí que eu tenho uma história com vocês que é diferente. E eu não vou entrar todo no arco da história aqui, porque o Winston não está me pagando para falar sobre isso hoje. Quem sabia que toda oferta ia vir para mim? Ninguém, né? Não, não é verdade. Mas eu vou conversar com ele depois para ver se... Mas antes de eu entrar, eu queria orar com você. E pedir que você feche os olhos aí e respire bem fundo. Mas bem fundo mesmo, assim, para renovar o oxigênio no seu cérebro. Pai nosso, te louvamos e te agradecemos. Tu és um Deus que é santo, um Deus que é diferente de tudo que a gente conhece. E hoje aqui nós santificamos, Pai, o Teu nome. Queremos tirar esse momento aqui e transformá-lo numa coisa especial, bem diferente dos outros da nossa vida. Queremos Te louvar por tudo que Tu fazes por nós, Senhor, porque Tu és um Deus presente em todos os dias, em todos os momentos. Tu interage conosco e Tu nos torna importante, Pai. E hoje aqui queremos, como irmãos, como seguidores, queremos ouvir um pouco mais do que o Teu Espírito tem para dizer e queremos aprender um pouco mais, Te perceber como um Deus maior, mais poderoso, um Deus que nos ama mais, que tem uma graça absurda e nos recebe do jeito que nós somos,
mas tem um compromisso alto de nos transformar, Pai. Nós nos submetemos aqui hoje, submetemos o nosso coração e pedimos que Tu alinhes os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos ao Teu coração, Pai. Conduz os nossos olhos, toma conta de nós de forma integral, Pai. E nos ajuda, nós queremos estar presentes aqui, agora, nesse momento, Pai. Saber que Tu estás aqui conosco. Que a Tua presença ela é real aqui, Pai, como em toda a criação, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá? Pelo amor de Deus. Então, Deus abençoe. Até mais. A gente vai... Respira fundo aí, bem fundo. Agora olha para quem está do seu lado. Eu sei que isso não é uma coisa que fazem aqui lá na igreja. A gente também não faz. Eu sei que todo mundo odeia quando um pastor faz isso. Olhe para quem está do seu lado. Mas olhe para quem está do seu lado. Dê um sorriso bem bonito. Fala, oh, que você é lindo. Está lindo hoje. Está lindo. Mas só se a pessoa realmente estiver linda, né? Porque se ela não está, aí é um sério problema. Aí não pode mentir, especialmente na igreja. Se você tem uma Bíblia analógica ou digital, abre aí em Gênesis 18 e tem aí, se eu não me engano. Está aí? Está aí. Estou lendo da Nova Versão Internacional, o texto é um pouco longo. Então, se prepara aí para... Sim, está perto de alguém, ele estiver dormindo, dá um pedal abençoado. Assim, né? Mas lá em Gênesis 18, diz assim: Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. O que está acontecendo aqui? Aqui a gente vai falar sobre Abraão e Sara. Estamos juntos, Abraão e Sara, todo mundo sabe quem é? Ok, se não souber, pergunta depois do pastor. Eles saíram lá da terra dos pais deles. Abraão foi desafiado e ele achou e ele entendeu que ele ouviu um Deus. E esse Deus era diferente dos deuses que todo mundo conhecia, que o pai dele conhecia, a cultura conhecia. E ele entendeu esse Deus dizendo, vem para cá. Vem para um lugar que... Aí ele, mas qual é o lugar? Ele, te acalma que eu vou te mostrar depois. E aí ele, tá bom então vamos. E aí agora, ele, não, eu vou ser o teu Deus e você será o meu povo. Ele, como povo, que eu só tenho uma mulher e um monte de animal e tal. E aí Deus falou, calma, que eu que vou te mostrar como é que eu vou fazer isso. E aí ele saiu da terra dele, a terra conhecida, e no meio do caminho ali ele ficou, bom, e agora, como é que vai ser esse negócio? Aí Deus falou, conte as estrelas do céu, olhe para a areia e tal, conte tudo isso, assim será a sua descendência, será um povo que vai dominar toda a terra, e eu vou te abençoar para que você seja uma bênção. Esse Deus já é um pouco diferente de todos os outros deuses. Ele chamou, ele atraiu, ele diz, eu vou te abençoar. Glória a Deus. Aí, amém, é isso aí. Só que era um pouco diferente porque os outros deuses da cultura, eles só abençoavam aqueles que eles queriam. E acabou. Então, o meu Deus é o Deus da chuva. Então, ele só vai me abençoar. Se você não segue o Deus da chuva, você não vai ser abençoado. Mas essa conversa desse Deus com Abraão, ele disse, eu vou te abençoar e através de vocês todos os povos serão abençoados, até aqueles que não acreditam. Já pensou que absurdo? Uma loucura isso. Esse Deus já começa a se caracterizar um pouco diferente. E Abraão começou a assimilar e fazer perguntas. Bom, de repente esse Deus ele é melhor que os outros. Porque olha só, eu vou ser abençoado e por onde eu estiver, as pessoas que entrarem no meu caminho, eu vou abençoar. Esse Deus vai levar mudança, transformação para esses outros ambientes. E aí aqui tem um episódio, anos passaram aqui. 25 anos, dizem alguns. Né? Não sei se tem alguém lá contando e tal, mas os estudiosos dizem, passou já, o tempo foi passando. E aqui, Abraão já estava mais um senhor de idade, né? Já meio devagar. E aí ele encontra 3 homens, passam assim, o texto anterior diz assim, ele estava lá e estava aquele sol, meio-dia, aquele negócio assim, bem pesado, e ele olhou à distância e tinham 3 homens lá, e imediatamente ele olhou e ele reconheceu alguma divindade, alguma autoridade
naqueles personagens. Ele correu lá e disse: vocês querem ficar aqui? Eu vou receber vocês podem ser meus hóspedes, e aí eu vou cuidar de vocês, senhores. Ó meu Senhor, ele começa a reconhecer, assim, tem uma diferença nessa interação aqui. E aí a pergunta que eles fazem: cadê tua mulher? Aí que nem homem, né? Ela ficou lá na tenda. Porque, tá, aí vamos continuar aqui a história. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Só um detalhe aqui, né? Eles perguntaram: onde está sua mulher? E ele disse: ela está lá na tenda. E aí ele falou: então na primavera eu vou voltar e a tua mulher vai ter um filho. E a mulher estava escondida ali atrás, só ouvindo. Típico coisa de mulher, né? Que fica assim, só... Bora ver o que esse... Aí tá, passou o tempo ali, e por isso ela riu consigo mesma, quando pensou: e depois já está velha, o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Tem uns textos aqui, só um parênteses assim, de historiadores bíblicos e tal, e os mais profundos na língua, dizem que tem 3 tipos de formas de entender, de traduzir esse texto aqui, que Sara já tinha passado da idade de obter filhos, por isso riu. Aí esse pedaço: depois de já estar velha, o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer. Alguns dizem assim: será que talvez ela já não tinha mais condições de ter prazer? Prazer, não sei se é filho, né, ou outro tipo de prazer. Se o meu Senhor já não ia conseguir mais me dar filhos porque ele era velho, ou se o meu Senhor já era tão velho que ele não ia ter condições, né, de se levantar e tal. Só um detalhe importante, mas tem 3 formas. Depois procura lá no profeta Google que ele fala, isso vai ser bem interessante. Mas ela riu consigo mesma. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. E Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Coisa de mulher, né? Tipo, não, porque eu não fiz isso. É brincadeira, gente. Pode rir. Só as mulheres riram, né? Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Espera que eu pulei aqui. Sara teve medo, disse que não riu, mas ele disse: não negue, você riu. E quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão o quê? Abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. E disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. E os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando... E aí ele começa a seguir, né? Aí ele vai baixando. 50? Ou não tem nem 50. Mas e se não tiver 50? 40? Não, mas ele ficou insistindo aqui. Ele vai nessa sequência, né? E aí, pulando aqui para o final... Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 foram encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu. E Abraão voltou para casa. O que está acontecendo aqui? Tu já teve aquela sensação assim de que era tarde demais, de que as coisas estavam tão terríveis e
que não tinha como, não ia mudar, as coisas não iam virar, o jogo não ia mudar, que você fracassou tanto, tentou tanto e fracassou tanto que nunca ia se recuperar. Já passou por algum momento assim, que uma situação estava além da salvação? Falei sobre esse episódio, essa situação que a gente viveu com meu filho, e teve um momento que eu não sabia mais o que fazer. A gente estava há uma semana no hospital e 6 dias. Na sexta-feira, a gente entrou no domingo, saiu na sexta, e na sexta-feira não sabia mais o que fazer. Que assim, ou o neném ia morrer, ou a minha esposa ia morrer, ou os dois iam morrer. E estava naquele momento, já era, não tem mais. Nada mais pode acontecer aqui. Vai acontecer um desastre, vai acontecer uma loucura. E eu cheguei nesse ponto aí, né, de desespero. E a situação aqui de Abraão e Sara, eles tinham saído de um lugar conhecido, de um lugar seguro, um ambiente que eles tinham tudo. E foram para um lugar e foi ficando cada vez mais deserto, e o tempo foi passando, e a promessa ou a coisa boa que eles iam receber não estava aparecendo, e aí já estavam velhos e não tinham mais condição, não tinha condição física, não tinha condição humana, e olhava a leitura da realidade ali, a conclusão lógica era essa: não tem mais tempo. E quando a gente está esperando uma promessa de Deus, ou alguma coisa boa de Deus, a gente sempre fica procurando o potencial, né? De onde vai vir essa possibilidade? De onde é que Deus vai arrancar uma coisa? Porque tem que ter uma sementinha ou uma coisa assim. Então, eles tinham recebido essa promessa, seriam uma grande família, abençoariam as pessoas do mundo inteiro, mas a idade avançou e agora já era. Mas aí ali eles são encorajados por Deus. Chegam esses 3 homens, aparecem, olha, a primavera vai chegar. E é interessante eles falarem dessa fase, né, dessa estação do tempo. A primavera vai vir. Todas as estações já passaram, vocês viveram momentos difíceis, momentos de crise, mas a primavera está chegando. E depois de um tempo eles acreditaram. O homem aparece ali, ele fala: por que você riu? Existe alguma coisa impossível para Deus? Por que a sensação de que é impossível? O que está acontecendo aqui? E é tão marcante o episódio que quando eles dão a luz a Isaac, Isaac significa riso, né? Ou tipo uma boa risada. Tipo, para lembrar que nunca é impossível, nunca é tarde demais. Quando a gente tem a sensação de que tudo acabou, Deus tem a condição, ele é tão impressionante que ele arranca riso da gente. E aí acaba a história, e eles vivem felizes para sempre. Deus abençoe, pode ir para casa. Não é assim que acaba a história, né? A gente acha, Deus respondeu, ele foi, que legal, eles não podiam mais ter filhos, e já eram senhor idoso e tal, e acabou, e glória a Deus, aleluia, amém, igreja? Quem falou amém? R$10 para a senhora aqui na frente. Tem que ir aumentando, né? Tem que inflacionar essa oferta aí. Mas a sensação é, a gente quer que sejam, viveram felizes para sempre. E essa foi a história. Um Deus poderoso que apareceu e eles não podiam, e agora eles podem. Aleluia, glória a Deus e tal. Mas aí a história continua. E talvez assim, a gente fica nessa expectativa, mas a vida não é simples assim, né? E uma coisa importante a respeito de saber viver, e saber viver seguindo Jesus, é que a vida não é uma coisa simples. A gente tem esses momentos de crise, de tristeza, de invernos, de peso que vão marcando, os questionamentos surgem e geralmente levam ao desespero, porque a vida não é simples. E saber viver de uma forma intensa e verdadeira é não cair nessa, é não cair no entendimento de, peraí, mas cadê o Deus? Cadê o Deus de Abraão que tirou da... Não, a vida não é simples. Então, saber viver é saber que a vida não é simples. E aí, nessa caminhada aqui, Abraão e Sara, eles estão vivendo num ambiente
em que podia ser já uma história maravilhosa. Olha aí, nós idosos, todo mundo achando que eu não ia ter filho e tal, e olha aqui, agora eu tenho, glória a Deus, olha como meu Deus é poderoso. Mas não é isso que acontece. Naquela cultura ali, tem uma crença cultural, e a cultura ela é quem dita, né, o que a gente entende, o que a gente aceita, como a gente lê a realidade. Fez sentido isso que eu falei? A cultura, ela dita isso. Então, a gente acredita se está de acordo. Faz sentido com a cultura? Ok, faz sentido. Então, vamos lá. Então, o que a gente deve pensar sobre todas as coisas, sobre como a gente entende a ciência, a arte, a economia. A cultura está em crise em relação a como a gente entende a economia, né? O mercado, o que é lazer, o que pode, o que não pode, como é que é a política, tudo isso a gente vira e a cultura é que manda. Como que a religião deve fazer parte da nossa vida? A cultura é quem dita tudo isso. E nesse mundo cultural, evangélico, seja lá o que significa isso, a gente tem um entendimento a respeito de Deus e como a gente deve interagir com Ele. Então, sempre estamos ali, sendo afetados e ameaçados pela cultura. Agora, se coloca no lugar desses dois aqui. Imagina que você está num mundo que acredita que Deus ele é um Deus severo. Os deuses eles estão estressados, eles precisam ser acalmados. E para acalmar, a melhor forma para acalmar esse Deus é fazer um sacrifício humano. Então você assiste um filme aí sobre antigamente, aí tem um dos deuses, ou um dos líderes dos incas, dos maias, ou dos gregos, seja lá qual for o povo da antiguidade, tinha essa noção, era uma noção aceita pela cultura. Vou oferecer aqui um sacrifício vivo. Geralmente era o filho de outro, né? Pega aquele filho lá daquele lá e vamos sacrificar aqui. E isso era aceito, isso era comum na cultura naquela época. Então, o que a cultura diz, ela fala a respeito de como interagir com Deus, ela diz, então, você deve adorar a Deus assim, sacrifício vivo, derrame o sangue, aí esse Deus vai te abençoar. Então, imagina sendo Abraão aqui, Deus falou comigo, eu vou ser abençoado, agora chegou o meu filho, e como é que é a melhor forma, então, de eu apresentar o meu filho e receber essa bênção ou continuar a minha caminhada? Eu vou ter que entregar meu filho, porque é assim que a gente interage com os deuses. E isso era comum. Às vezes a gente lê assim, já pensou, irmão? Olha o que Deus fez, ele pediu o Isaac. Você já deu o seu Isaac para Deus? Já ouviu isso? Alguém já fez essa pergunta antes? Tipo, não, de repente, isso aí é o seu Isaac, e é isso que Deus está pedindo. Em nenhum lugar aqui a Bíblia fala, Deus pediu o seu filho e tal. Era um entendimento básico, normal. Era isso aí. E aí Abraão e Sara eles têm uma reação diferente. Era comum subir o monte lá e sacrificar o filho. Então, normal, os amigos que moravam em outros lugares ali, falaram, pô, ele vai lá, agora está chegando o dia, ele vai lá sacrificar o filho dele. Beleza, então vá lá, né? Deus te abençoe e tal. E ele vai e sobe o monte com o filho e a expectativa é, ele vai voltar sozinho. E a gente conhece a história, acho que a maioria conhece a história, quando ele sobe, ele está numa caminhada lá, e aí o filho dele, pai, mas como é que é? A gente vai oferecer um sacrifício, como é que vai ser esse negócio? E aí ele fala, não, o Senhor proverá e tal. E aí ele chega lá, constrói o altar e tal, e aí ele olha e ele vê um carneiro preso num arbusto, assim. E ali tem uma situação que surge que ela é improvável, que é uma pessoa questionar a cultura. Que Abraão para e ele diz, não, peraí. A Bíblia fala que um anjo veio e segurou a mão dele, ele estava para enfiar a faca ali, aí vem um anjo, se era literalmente um anjo que foi lá, aquele anjo lindo, maravilhoso e tal, que nem na televisão, chegou lá e segurou a mão dele e puxou, e diga, não é isso que Deus quer, e não sei o quê. Isso daí não é a pergunta importante. A pergunta importante é, esse cara parou no meio de uma coisa que era totalmente aceita pela cultura. E no meio do processo ele entendeu, peraí, eu acho que esse Deus que está aqui comigo, ele é um pouco diferente. Acho que ele não exige esse tipo de sacrifício. Eu acho que isso aqui não é o mais importante para ele. E aí ele olha e vê, olha que oportuno um carneiro está ali. Deus proveu aquele negócio ali. Ele não quer isso aqui de mim. Ele não quer uma troca comigo.
Ele não está bom, eu vou sacrificar isso aqui, e aí ele vai, então, me dar isso aqui. Já pensou ser a única e a primeira pessoa a questionar uma coisa 100% aceita pela cultura? A coragem que exige para ser essa pessoa. Tem que ficar questionando, precisa ficar perguntando, questionar. A segunda coisa aqui que é importante para saber viver é ter coragem para questionar. Hoje a gente questiona as posições a respeito de Deus, e isso pode ser uma coisa, assim, extremamente perigosa, né? Ainda mais a nossa cultura que é ultra mística, assim. Se tu faz muita pergunta, peraí, não faz muita pergunta, é complicado, cuidado com isso aí. Mas se a gente não pergunta, o nosso Deus ele vai se tornando menos plausível. Deus não precisa ser um Deus irracional. E quando a gente não continua caminhando e perguntando, peraí, como é que é essa situação aqui? O que significa essa realidade aqui no meu casamento? O que significa esse desafio que eu estou vivendo, esse deserto que eu estou vivendo? Geralmente a pergunta que a gente faz é a pergunta ruim, a pergunta errada, né? Que é, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus quer o meu Isaac? Uma pergunta interessante é o que Deus está fazendo? E como que essa situação aqui pode me ensinar um pouco mais a respeito de Deus? O que Deus está me desafiando a acreditar em relação a Ele? Que foram essas perguntas que Abraão fez, né? Deus continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Mas é importante a gente saber que na vida vamos ir questionando, porque a gente vai aprendendo e de repente a gente vai rompendo com as coisas que a cultura diz. Tem que ser desse jeito. Então se submete, cala a boca e aceita. Quando a gente estava lá no hospital, eu quase derrubei o hospital, assim, de tanto fazer pergunta. E teve uma hora que a médica falou assim, olha, a gente vai ter que tirar, a gente estava lá no hospital, no Moura Tapajós, hospital público, que, assim, tem tudo, mas nem sempre tem para todo mundo, né? E na nossa situação lá, não tinha UTI nem para o bebê, nem para minha esposa. E a médica chegou lá e disse, a gente vai ter que tirar esse neném. Eu, não, como assim? A gente vai ter, não está na hora ainda. Falta, 8 semanas ainda. Não tem como. Ela, não, o senhor tem que ser, não sei o quê. Aí eu perguntei, mas por que a senhora está tomando essa decisão? Aí ela me olhou assim. Quem é tu? Tipo, tu é da área. Sabe aquela pergunta, tu é da área? Aí me subiu assim, um negócio assim, tipo uma... Aí, antes de eu responder, né, minha esposa pulou e disse, não, ele não é da área. Pelo amor de Deus. Mas eu queria saber, qual é o entendimento, qual é o indicador, o que está te dizendo e tal. E aí ela falou, isso aqui tu não vai entender. Aí eu, então explica como se eu fosse uma criança. Tipo, de 0 a 10. Então 0. Aí eu, tá. Então tá bom. Mas e aí? Aqui não tem incubadora. Meu filho vai nascer com 29 semanas e não tem incubadora. Não, aí a gente vai ver se consegue uma ambulância e tem que ligar para lá para ver se está disponível. Aí eles trazem, aí ele nasce, ele vai para a incubadora, aí a gente transfere ele para outro hospital. E tu imagina isso, aí tu coloca isso dentro da cultura brasileira, dentro da cultura amazonense, assim, dentro da nossa realidade política em relação à saúde. Aí eu ouvindo, aham. Eu, não é assim que vai funcionar, não. Espera aí que eu vou sair aqui, vou perguntar e abrir o leque, abrir o Facebook. Gente, eu preciso de uma incubadora, eu preciso de uma ambulância. Aí eu falei para ela, e a gente teve uma promessa assim, de um amigo, ele falou, logo que a gente chegou no hospital, ele disse, rapaz, se tu precisar de ajuda, eu conheço uma pessoa lá no Hospital Adventista. Aí eu conheço uma pessoa, todo mundo conhece uma pessoa, né? Ele falou assim, eu conheço uma pessoa, tipo assim, ele deve conhecer uma enfermeira lá e tal. Aí eu fiquei com medo de ir para o hospital, porque não tenho plano de saúde, Hospital Adventista, melhor hospital da cidade. E ia ser, sei lá, 100 mil reais, né? Para ter um neném lá e ter que ficar internado lá. E aí eu fiquei com medo, fiquei na dúvida, eu falei, cara, não, é impossível isso aí, não é real isso aí. E o tempo foi passando, aí eu fiquei com aquela sensação, não vai mais dar tempo, não dá mais. Acabou, a promessa que ele fez já não funciona mais.
é um amigo adventista, o Estevão Queiroga, eu acho que até vocês conhecem. É um músico e tal, a gente é bem amigo. E eu não aceitei, a verdade foi essa. Eu fiquei com tanto medo na segunda-feira de, já tinha internado, aí eu perguntei para o pessoal do hospital, então eu tenho uma cortesia lá no Hospital Adventista, eu posso tirar? Aí ninguém queria deixar ela sair de lá. E eu fui ficando estressado, né? Mas tive que ficar lá, estressado mesmo. E os dias foram passando, a situação não mudava, a gente não podia voltar para casa. E chegou essa médica lá, abençoada, e disse que tinha que tirar o neném e tal. E não tinha mais para onde correr, aquela sensação, né? Não tem mais jeito. E procurando e olhando o potencial ao redor, o potencial humano, e a conclusão era, ou eu vou sair daqui viúvo, com o neném no colo, ou eu vou sair aqui, eu e a minha esposa, com essa história, com esse tipo de testemunho. Mas, em momento algum, eu tenho uma caminhada com Deus bem intensa já. Eu sou filho de pastor, né? Filho de missionário. Pensa uma pessoa que pode questionar a fé, assim, se Deus existe, é filho de pastor. Filho de missionário, sou neto de pastor, sou bisneto de pastor. Pensou? Já ouviu falar de maldição hereditária? Não, irmão, é bênção hereditária. Mas aquele que permanece, continua, esse sim receberá um galardão do Senhor. Não, mas já tenho muitas histórias intensas com Deus. E essa foi uma, nesse dia que eu senti assim, bom, agora já era. Eu saí andando pelo hospital, correndo de um lado para o outro. Aprendi todas aquelas linhazinhas, sabe aquelas linhas coloridas que tem no hospital, descobri para que serve aquilo. E aí, nesse dia, eu falei com a médica, ela disse, olha, a gente vai ter que tirar esse neném, e é isso. Eu, não é isso. Como assim? E aí, ela saiu e eu fui atrás. Ela ficou estressadíssima comigo, assim, porque afinal, né, quem é você? Quem é tu? Aí eu fiquei perguntando, fiquei questionando, aí perguntei como é que é o processo, o que vai acontecer aqui. Ela, bom, então a gente vai tirar, e aquela história toda, né? Vai ir lá para um lugar e ela vai ficar aqui. Mas tem UTI para ela aqui? Aí ela ficou olhando por lado assim, aí eu, tem UTI ou não tem UTI? Ela, não, ainda não tem, mas a gente não sei o que. Eu, não, mas a gente nada. Aí eu liguei para o Estevão, cara, a gente está aqui, eles vão tirar o neném, ainda dá para ir para lá. Aí eu comecei a falar com a assistente social do hospital, ele, cara, dá, eu já te falei que dá, vai logo para lá. Aí estava muito bom para ser verdade o negócio, tipo, eu estava que nem Sara, assim, né? E aí, o momento do desespero, eu falei, cara, então vamos lá. Aí eu fui lá e falei com a médica. Eu falei, olha, eu tenho uma cortesia lá no Hospital Adventista e eu quero levar minha esposa para lá. Porque se vai tirar o neném, eu quero que ela tenha lá, porque lá tem. Aí ela, de novo, ela olhou para mim assim, mas lá no Adventista? Tu tem plano de saúde? Aí eu, não tenho plano. Não é assim não, meu senhor. Não é assim que acontece. Não é assim que funciona, não. Eu vou lá para Adventista. Não é assim. Aí, assim, sabe aquele negócio que a cultura que domina, assim, tu tem que botar a carta na mesa e dizer, olha, eu sou essa pessoa aqui. Eu conheço essas pessoas aqui. E aí eu falei com aquele fulano ali, então agora você é obrigado a me ajudar. Eu estava assim, me recusando a dizer, não, eu sou essa pessoa, eu conheço essa pessoa, aquela pessoa. E eu fiquei ali peitando, porque eu fiquei lembrando, assim, a gente passou uma semana lá naquele hospital, uma realidade assustadora. Tem todo o equipamento. É, assim, impressionante a gente receber o que tem lá de graça. Mas é muita gente, a necessidade é muito grande, né? E as pessoas não tratam bem. Assim, a gente sabe, é só ir aqui no DB que você vai passando as compras e a pessoa nem olha para ti. Ela é tipo... Aí tu, bom dia. Ela, hã? É mais ou menos assim, só que no hospital, que é um pouco mais desesperador, mas a gente passou a semana toda lá e muita gente que não tem ninguém por ela. Uma pessoa ali que teve um neném ali do lado da Mical, assim, na enfermaria ali, né? E tinham 3 camas e uma senhora estava lá já há sei lá quantos dias, perdendo líquido e tal, numa situação dessas assim, não tem mais jeito. E ela ficou ali, e aí
a Mical tendo que ficar calma com a pressão lá no 23/16, o negócio assim, não era para estar ali. E aí a situação tão assustadora no hospital, que a mulher do lado, ela estava dizendo, olha, meu neném vai nascer, meu neném vai nascer. Aí entra o estagiário, né? Que coisa maravilhosa é o estagiário na área de medicina, porque ele é Deus e ninguém mais sabe nada. Tem algum estudante de medicina aqui? É ou não é? Você sabe que a sua cultura é assim. E aí, olha o que aconteceu. A mulher estava ali dizendo, vai sair o neném, vai sair o neném. E saiu o neném. Não levaram ela para lá. Nasceu o neném bem ali. Enquanto a gente estava lá, aquela semana inteira, morreram 5 crianças. Assim, ele estava num ambiente que a conclusão lógica era, cara, não dá. Não tem mais jeito. Acabou a situação aí. E aí teve uma noite que eu saí, eu indo para casa, eu dirigindo assim. Aí parece que o mal todo entrou dentro do meu carro. Talvez você já viveu uma situação assim, que está tão pesada, está tão esgotado, é tanto estresse, tudo conspira para te jogar para baixo, assim, para te botar peso, para se enfiar num lugar bem escuro, fechar o olho e dormir e nunca mais querer sair de lá. A gente estava numa situação dessa, só que eu estava com tanta adrenalina que não tinha parado para ver isso ainda. E quando eu entrei no carro e fui para casa, eu respirei assim, e parecia que toda a maldade, todo o pecado, toda a tentação, tudo estava ali dentro do meu carro. E eu dirigindo para casa, e comecei a pensar em coisas terríveis. E assim, só pedindo, Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E andando, indo para casa, e eu comecei a pensar, cara, é maior a chance da minha esposa morrer do que ela viver. O quadro era assim, não dá para entrar em todos os detalhes, porque o Winston disse só me pagaria para esse domingo. Então, eu fui para casa já maquinando, e homem é daquele jeito, né? A gente já quer começar a entender toda a situação, como é que vai ser, quando, e aí eu já, se eu for para casa, agora eu vou ter 3 filhos, já pensou? Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que acordar 4 horas da manhã, eu vou ter que fazer a fórmula, fazer e tal. E aí começou a aumentar o desespero, e a conclusão era essa. Cara, eu não sei o que vai acontecer. Já era. E o mal vem e vai abraçando e engolindo a gente. E aí lá no profundo do meu ser surgiu assim, peraí, mas tu lembra de quem é o teu Deus, né? E aí, ok. Então vamos lá. E no outro dia foi o dia que eu encarei a médica lá e tal. E acelerar a história aqui. Daquela realidade do nunca é tarde demais, eu liguei para o Estevão, agora já era sexta-feira. E aí eu perguntei, cara, eu preciso e tal. E aí a médica começou a me metralhar de perguntas. Não é assim, não. Penso que eu sou do corpo clínico do Adventista. Não é qualquer um que pode ir para lá e não sei o quê, não sei o quê. Aí eu, tá, mas eu já falei com a pessoa, ela vai me autorizar. Ela, mas quem é o médico que vai não sei o quê? Quem é não sei o quê? Aí tá no final, eu não resisti. Aí eu falei, olha, eu tenho um amigo que falou com uma pessoa no hospital que vai liberar. Mas quem são essas pessoas? Quem é esse teu amigo? Aí eu ligando para o Estevão, mandando mensagem, ele estava lá nos Estados Unidos. Aí eu, pelo amor de Deus, responde agora, em nome de Jesus, orando no celular, assim, né? Deus muda o tempo e tal. E aí ele mandou a mensagem, cara, o nome dele é Osmir. Aí eu, ok. Não, ele é o diretor financeiro do hospital. Eu, opa. Aí bem aí, cabe, glória a Deus. Ele é o diretor financeiro do hospital. Aí eu, opa, tá bom então. Então, se eu falar isso para essa mulher, ela vai se aquietar. E aí, a senhora é do corpo clínico lá, então a senhora conhece o Osmir? Aí ela me olhou assim, agora eu sei, você é alguém. É frustrante isso aí, né? E aí ela, tá bom então, mas precisa de uma ambulância. Eles vão mandar uma ambulância? Eles vão mandar uma ambulância? Não vão, porque não é assim que funciona. Aí eu, me diga como é que é o processo para mandar. Tem que ligar lá para o SAMU, tem que ver se tem alguma disponível, né? Bem assim, desse jeitinho, assim, amoroso, assim, compreensível com o pai que está com o filho para morrer, a mulher também. E aí eu, tá, então me diz onde é que tem que pegar um papel, tem que pegar uma ficha, pegar um carimbo, pegar uma senha, como é que é esse negócio?
E aí fui lá, me corri, peguei um enfermeiro lá e falei, meu amigo, eu preciso de uma ambulância. Aí ele foi na velocidade da luz, né? Tipo, então eu vou ligar lá, não sei o quê. Aí, enquanto isso, eu falei, não, tá bom, então tenta por aí que eu vou tentar aqui. Aí eu liguei para um amigo, o doutor Ronaldo, é dono do hospital da Checkup aqui, que é muito amigo, assim, da minha família, do meu pai e tal, lá da igreja. Aí eu liguei para ele, desesperado, eu, cara, Ronaldo, eu preciso de uma ambulância, cara. Aí ele é todo perturbado da cabeça. Rapaz, o teu pai me falou ontem. Eu desesperado no telefone. Rapaz, o teu pai me falou, cara, o que está acontecendo? Rapaz, se eu tivesse uma maternidade, todo ano eu fico pensando, eu quero uma maternidade, não sei o que. Ronaldo, ei. Aí o cara, não, aí ele, eu preciso de uma ambulância. Rapaz, aquele pessoal da Anvisa vieram aqui, eu tive que cancelar minha ambulância, não sei o quê. Mas o que tu está precisando? Eu falei, eu estou precisando de uma ambulância. Aí ele, não, peraí, que eu já te ligo. Aí eu, tá, eu ali andando para lá e para cá, né, seguindo as linhas coloridas e tal. E aí ele liga de volta, ele, tá, vai chegar uma ambulância aí, 11 horas vai chegar uma ambulância aí. Aí ele, fala para a médica que é uma ambulância da Salvari. Tá, não sei nem o que é isso, mas beleza. Aí eu falei, já, doutora, eu consegui uma ambulância. Como assim tu conseguiu uma ambulância? Você já pensou um negócio desse? Assim, olha, se eu não fosse um homem de Deus. Aí eu consegui uma ambulância. E é uma ambulância da Salvari. Aí ela, da Salvari? Da Salvari. Mas como assim? Aí eu, minha senhora, é o seguinte, isso aqui o meu nome é tal, isso aqui é meu CPF, isso aqui eu conheço esse, sou amigo do Winston e tal. Aí ela entendeu, essa pessoa é uma pessoa que conhece outras pessoas. Aí isso é um negócio que me dá uma agonia por causa da injustiça infiltrada na nossa cultura, que a maioria das pessoas lá, elas não têm esses recursos, essa rede, uma rede social influente. Eu nasci aqui. Só pelo fato de nascer aqui e ser filho de missionário que não para quieto, né, vai por tudo que é canto, acaba conhecendo muita gente. A minha história é peculiar, mas de muita gente. Tinha uma moça lá que veio do interior, estava com 22 semanas e ela estava sangrando, estava com hemorragia, e ela provavelmente ia passar a gravidez inteira lá ou o neném ia morrer. E ninguém aparecia lá para conversar com aquelas pessoas. Quando, na conversa aqui que os homens têm com Abraão, ele fala sobre justiça. Que o interesse desse Deus é justiça. Nessa conversa, dentro da biblioteca, assim, na Bíblia, tem uns que são profetas, né? Tem uns que são historiadores e tal. E os profetas falam uma coisa, mais lá na frente, acho que é em Malaquias, se eu não me engano, Miqueias 6, ele fala assim, o que será que o teu Deus quer? Será que ele quer que você sacrifique o primogênito? Não é isso que ele quer justiça. Esse Deus, ele é o teu Deus, ele é um Deus que ele quer que você represente a justiça. O que o Abraão entendeu? Cara, o meu Deus, ele é diferente. Ele não precisa de uma troca. Tem uma coisa que ele valoriza mais. Ele valoriza a misericórdia e a justiça. E uma coisa que é comum na nossa cultura. Não, você é alguém digno de misericórdia se você conhece alguém. Essa aumentada na luz aí é para dizer, está acabando teu tempo? Aí a voz do Espírito Santo aqui do meu lado, amém. Que tem várias améns, né? Quando o pastor pergunta amém, é porque é tipo, é verdade, irmãos? Aí tem a esposa do pastor, amém, que é tipo, cala a boca. Mas essa interação aí, quando a gente faz o questionamento, estou falando sobre isso, sobre saber viver, é saber entender que a vida não é simples e que é importante questionar, saber que o nosso Deus ele é um pouco diferente, ele não se alinha com a cultura, ele não se submete com a cultura, mas você precisa aprender a questionar, a fazer a pergunta mais difícil. Quando olha ao redor e está naquela situação, não tem esperança, não tem solução,
De onde que vai brotar alguma solução? E aí, Deus? Aí Deus diz, não preciso de um contexto que faça sentido para eu trazer para você misericórdia, justiça, para eu trazer transformação para a tua vida, para eu continuar sendo o Deus que te abençoa, mas lembra que eu sou um Deus que te abençoa para você abençoar outros. Só para terminar, posso terminar a história? Aí ela disse agora, amém. Aí essa é outra, amém é uma palavra poderosa, né? É muito significado diferente. Aí eu, nesse momento aí de agonia, né? Liguei para o Estevão, o Ronaldo falou, vou mandar a ambulância. A médica me olhou assim, esse aqui deve ser filho de algum político. E aí a ambulância chegou. A gente estava numa semana de tanto desespero que parecia assim, eu estava num lugar dominado por Satanás. E todos os minions dele estavam ali. Assim. E aí tudo era difícil, tudo era difícil. Cara, quando chegou essa ambulância... Primeiro que a ambulância parecia uma limusine, assim. Quem assiste Grey's Anatomy aqui? Alguém? Aqueles programas, sabe aquele seriado gringo, assim, que tudo é lindo, maravilhoso? Aí chega uma ambulância. A ambulância do Grey's Anatomy. E aí desce da ambulância... Sabe como era o nome do Mark? Tinha um que era bonitão, assim. O pessoal mais antigo era o Emergência, que era o George Clooney. Sabe o George Clooney? Sabe quem é o George Clooney, em nome de Jesus? Sabe, né? O George Clooney desce da ambulância, assim, lindo, maravilhoso. De olho azul, bonitão, assim, tipo, entrando. Aí, se eu estivesse numa igreja bem penteca, assim, eu dizia, aí, irmãos, apareceu um homem de branco. Porque médico anda de branco, por isso. E aí ele entrou lá e tal, todo bonitão, e parecia assim que o reino das trevas sumiu e entrou a luz lá naquele lugar. E ele começou a mandar todo mundo, ele, quem é? Essa daqui? Aí ele olhou para mim, uma coisa que ninguém tinha feito até aquele momento. Ele olhou para mim. Você é o pai? Eu sou o pai. Cara, fique tranquilo, a sua esposa vai ficar bem. Aí assim, eu tinha tido um tempo sozinho, isolado num buraco lá do hospital, em que eu me arriei assim, bem cena de filme, amor, tu não viu isso. Eu fiquei, escorei na parede, aí fui arriando assim. Aí eu orei, eu falei, pai, se é esse o testemunho que eu vou dar, então me ajuda a me levantar daqui com coragem para encarar isso aqui. E para essa história ser uma história poderosa que abençoe outras pessoas. Se eu vou ser o viúvo, ou se eu vou ser o pai que perdeu um filho, eu vou estar contigo no meio dessa loucura aqui. Porque, independente de qualquer coisa, tu és o meu contexto. Eu não preciso de outro contexto. E eu desci chorando ali, eu me levantei, e olha, bem pentecostal, eu fico todo arrepiado toda vez que eu conto essa história. Eu me levantei dali, assim, eu tinha uma consciência de tudo que eu fizesse ia acontecer da forma como eu queria que acontecesse. E foi dali que eu saí, liguei, falei, e as coisas foram conspirando a favor da vida. E eu sei que muitos têm histórias diferentes. Quando tem filho prematuro é uma luta para todo mundo, mas muitos passam pelo sofrimento diferente, não tem o resultado que a gente tem, mas tem uma história de vitória também. Que Deus continua sendo Deus no meio dessa loucura e dessas dificuldades de perdas e tal. Mas na nossa história, pela misericórdia de Deus, não por nenhum mérito nosso, foi diferente. E quando eu liguei, a ambulância apareceu e a médica, ela recebeu uma lição de vida. Esses dias eu encontrei a médica aqui. Eu estava tomando um café aqui no escritório do Winston, aqui no Molen. E ela passou, aí ela passou, aí eu olhei, bom, doutora, ela. Aí eu fiquei pensando, pois é, ela deve ter olhado para mim, olha, esse daí, ele tem uma história diferente. Eu sei que o George Clooney, voltando para a história de George Clooney, ele entrou lá, ele chegou, ele deu moral para a gente, ele olhou para Mical. Se eu não tivesse em outro momento, ia ficar com muito ciúme daquele cara, olha. Ele pegou, a gente saiu na maca, assim, tudo acontecendo muito rápido. E eu tenho problemas no meu cérebro, que aí eu fico querendo, assim, colocar uma narração em relação ao que está acontecendo. Aí eu, caramba, eu vou ser aqueles caras que tem uma história de uma pessoa que andou dentro de uma ambulância. Nossa, isso. E a gente ali, né, indo e tal. Aí a gente entrou na ambulância, sentou.
tudo mudou, cara. Tudo, tudo. Eu não tenho como descrever a loucura que foi quando chegou aquele homem ali. A gente entrou na ambulância, ele sentou. A gente estava assim na profunda depressão. Eu sei o que é depressão. Colocou a maca ali dentro e tal. Aí ele sentou assim com a Mical e ficava passando a mão na cabeça dela. E a Mical não tinha dado um sorriso assim, sei lá, fazia 3 anos. Não, brincadeira. Mas fazia muito tempo. E aí ele passou a mão secando o rosto dela assim, falando, vai ficar tudo bem. Aí deu um beijo na testa dela. Aí eu olhei, glória a Deus. Aí eu vi a Mical rindo. E aquilo mexeu comigo de um jeito impressionante, assim. E a história continua assim, tem uma próxima oportunidade, a gente conta com mais detalhes, mas o Deus que a gente percebeu ali, quando eu leio a história de Abraão e Sara e de muitos outros, eu percebo que cada interação com Deus, cada episódio que eles viviam, eles aprendiam Deus de um jeito diferente, e cada vez esse Deus surpreendia, porque sempre a situação é improvável. E num sentido é importante eu questionar especialmente a cultura e o meu entendimento a respeito de Deus, porque a nossa cultura que domina o evangelicalismo e tal, Deus continua sendo muito da negociata, né? E pode ser numa igreja neopentecostal, uma igreja batista, presbiteriana. Aqui não, porque aqui só tem igreja, só tem crente. É assim, tem esse entendimento. A gente tem uma sensação de culpa tão pesada que sempre parece que a gente está devendo alguma coisa para Deus. Mas a realidade é diferente. Eu não tenho como dar nada para Ele que seja suficiente para Ele me abençoar. Ele foi se tornando cada vez mais intenso, maior, mais poderoso. E a história que a gente tem é uma história de uma alegria profunda, assim, de um riso absurdo, que eu nunca passou pela minha cabeça assim, pô, eu vou ter, esse aqui é o meu Isaac. Não, meu Deus não é assim. Meu Deus está comigo dentro do vale, dentro do desespero, na situação improvável, mas a primavera chega. E ela traz coisas novas, e ser vivo, saber viver, é ter essa certeza que quando você questiona um Deus que não existe impossível para Ele. E o meu desafio para ti hoje é olhar para a tua desesperança ou para o teu vazio, teu lugar escuro, o momento que você está vivendo hoje, e colocar essa realidade para dentro do teu problema, para olhar que existe uma história maior sendo contada e a tua história é parte dessa história maior. E assim como esses dois, Abraão e Sara, eles não são mais importantes do que a gente. E o teu desespero, o teu vazio, o lugar seco, não é pior do que o deles. Mas o teu Deus é o mesmo que o deles. Isso é uma coisa louca, isso é uma coisa preciosa demais. E saber viver é colocar Deus por trás de toda a cultura. Faz sentido isso? Então quero te desafiar a olhar para Deus nesses termos. A questionar e fazer, será que isso aí? Porque quando eu olho para mim a resposta é não. Mas quando eu olho para esse Deus é um pouco diferente. Amém. Obrigado, gente. Que miserável homem que sou, que me tornei, mendigo pão que antes sobrava e que era meu. No dia
desapontamento, a esperança nasce e vivo presente, independentemente do que passou, pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado, deixando seu país, andando pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o choro toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão, pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme lá. Se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que
Essa é minha esposa, gente. Feche seus olhos aí, vamos responder ao que o Espírito Santo falou a você aí. Tenho certeza que alguma coisa diferente ele trouxe ao teu coração. Pai nosso, muito obrigado pela tua palavra, pela verdade que nos liberta, como ela nos desafia. Te louvo por essa igreja aqui, Pai, pelas famílias, homens e mulheres, pelas crianças, pela predisposição que eles têm para servir. Eu peço, Pai, que Tu continues fortalecendo cada um aqui em meio aos seus desafios, que o nosso entendimento ao Teu respeito, Pai, nosso entendimento em relação ao que é seguir Jesus e quem é Jesus na nossa vida, que isso aumente, se intensifique diante de uma cultura, Pai, que não nos apresenta esperança, diante dos nossos momentos mais improváveis. Queremos ter fé, confiar no amigo que é Jesus, confiar no Pai que nós temos, que é real e que é o contexto maior, Senhor. E nós queremos estar conectados, Pai, e que a nossa vida conte a história que Tu estás contando, Senhor. Queremos ter a mesma versão da nossa história e ter um testemunho que reflete o Teu amor, a Tua justiça, a Tua graça, Pai. Queremos ser abençoados por Ti, para poder abençoar, Pai, as pessoas que precisam, que sofrem, que são os mais necessitados, os rejeitados pela cultura, Pai. Então abençoa a missão dessa igreja, a peculiaridade que ela tem nessa cidade. Obrigado pela vida do Winston, pela família dele. Continua trabalhando no coração dele, Pai. Traz paz, traz alívio, traz segurança, traz coragem para continuar, Pai, nos novos momentos, as novas estações com essa igreja. E obrigado pelo privilégio, Pai, que é poder adorar, poder ouvir um pouco mais do Teu Espírito junto com os meus irmãos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que seja assim, então. Deus abençoe. Muito obrigado, gente. Foi um prazer.